Capítulo 22. O som da chuva batendo no telhado de nossa casa me conduz delicadamente de volta à consciência. Contudo, luto para voltar a dormir, enrolada em um aconchegante casulo de cobertores, a salvo no lar. Estou vagamente ciente das dores na minha cabeça. Possivelmente estou gripada, e é por isso que me permito permanecer na cama, mesmo sabendo que já dormi demais. A mão de minha mãe acaricia meu rosto e não a empurro para longe como faria se estivesse acordada, sem querer que ela saiba o quanto anseio por esse toque delicado, o quanto sinto sua falta. Muito embora ainda não confie nela. Então, ouço uma voz. A voz errada. Não a voz da minha mãe. E fico com medo. Katniss, diz a voz. Katniss, consegue me ouvir? Meus olhos se abrem e a sensação de segurança desaparece. Não estou em casa. Não estou com a minha mãe. Estou em uma caverna mal iluminada e friorenta. Meus pés estão congelados apesar da coberta. O ar está contaminado com um inconfundível cheiro de sangue. O rosto abatido e pálido de um garoto surge em meu campo de visão e após um susto inicial, sinto-me melhor. Peeta. Oi, responde. É bom poder ver seus olhos novamente. Quanto tempo eu fiquei apagada? Não tenho certeza. Acordei ontem à noite e você estava deitado ao meu lado em uma assustadora poça de sangue. Eu acho que finalmente parou, mas eu não me mexeria se fosse você. Levo a mão cautelosamente até a cabeça e vejo que ela está enfaixada. Esse gesto simples me deixa tonta e fraca. Peeta encosta uma garrafa em meus lábios e bebo sofregamente. Você tá melhor? Observo. Muito melhor. Seja lá o que você injetou no meu braço teve um efeito mágico. Hoje de manhã, quase todo o inchaço na perna tinha acabado. Ele não parece estar zangado por ter sido ludibriado, por ter sido drogado por mim e por eu ter corrido até o ágape. Talvez eu esteja simplesmente arrasada demais e serei obrigada a ouvir tudo depois, quando estiver mais revigorada. Mas por enquanto ele é só gentileza. Você comeu? Pergunto. Desculpa, mas eu botei pra dentro 3 pedaços daquele ganso silvestre antes de me dar conta de que eles deveriam durar mais tempo. Não se preocupa, voltei pra minha dieta rígida. Não, você fez bem. Você precisa comer. Logo, logo eu vou caçar. Não tão logo, certo? Deixa eu cuidar de você um pouco. Nada indica que eu tenha muita escolha. Peeta me alimenta com pedaços de ganso e passas e me obriga a tomar muita água. Ele massageia meus pés até esquentá-los e os enrola em sua jaqueta, antes de fechar novamente o saco de dormir abaixo de meu queixo. Suas botas e meias ainda estão úmidas e o tempo não tá ajudando muito, informa ele. Ouço um trovão e vejo um raio eletrizar o céu através de uma abertura nas pedras. Chuva goteja por diversos buracos no teto, mas Peeta construiu uma espécie de dócil sobre minha cabeça e a parte superior do corpo, encaixando o quadrado de plástico nas pedras acima de mim. Imagino o motivo dessa tempestade. Quem é o alvo dela, afinal? Quis saber Peeta. Cato e Thresh. Respondo sem pensar. Cara de raposa deve estar em sua toca em algum lugar e Clove... Ela me cortou e depois... Baixo o tom de voz. Eu sei que Clove está morta. Eu vi no céu ontem à noite, diz ele. Você a matou? Não. Thresh quebrou a cabeça dela com uma pedra. Sorte ele também não ter te pego. A lembrança do ágape retorna com força total e fico enjoada. Ele me pegou, mas me deixou escapar. Então, é claro que eu tenho de contar a ele. Coisas que mantive em segredo porque ele estava doente demais para perguntar e eu não estava preparada para reviver. Com uma explosão em meu ouvido, e Rue morrendo, e o garoto do Distrito 1 e o pão. Tudo isso conduz ao que aconteceu com Thresh e a maneira com a qual ele pagou aquela espécie de dívida. Ele te deixou escapar porque não estava disposto a dever nada a você? Pergunta Peeta, descrente. Isso. Não espero que você entenda. Você sempre teve tudo o que precisava. Mas se morasse na costura, eu não teria que explicar nada. E não tente. Obviamente, eu sou muito burro para entender isso. É como o negócio do pão. Eu tenho a impressão de nunca conseguir deixar de ter essa dívida com você. Pão? Quê? Da época que a gente era criança?
Acho que a gente pode esquecer aquilo. Enfim, você me trouxe de volta dos mortos. Mas você não me conhecia. A gente nunca tinha nem mesmo conversado. Além disso, a primeira dádiva é sempre a mais difícil de retribuir. Eu nem estaria aqui se você não tivesse me ajudado naquela ocasião. Aliás, por que você fez aquilo? Por quê? Você sabe por quê, diz Pita. Sacudo levemente a cabeça, apesar da dor. Haymitch disse que eu ia precisar de muito tempo para te convencer. Haymitch? E o que ele tem a ver com isso? Nada. Cato e Thresh, hein? Aposto que deve ser demais esperar que os dois acabem um com o outro simultaneamente. O que você acha? Mas a ideia só me inquieta. Acho que a gente ia gostar do Thresh. Acho que ele seria nosso amigo no Distrito 12, digo. Então vamos esperar que Cato acabe com ele e assim a gente fica dispensado disso. Diz Pita impiedosamente. Não quero de maneira alguma que Cato mate Thresh. Não quero que mais ninguém morra. Mas isso não é o tipo de coisa que os vitoriosos podem sair por aí dizendo na arena. Apesar de meus esforços, sinto lágrimas começando a encharcar meus olhos. Pita olha para mim preocupado. Que é isso? A dor tá forte demais? Dou outra resposta a ele. Não só porque é igualmente verdadeira, mas porque também pode ser encarada como um fugaz instante de fraqueza e não como um definitivo pedido de arrego. Quero ir pra casa, Pita. Digo melancolicamente, como uma criancinha. Você vai, eu prometo. Diz ele e se inclina para me dar um beijo. Eu quero ir pra casa agora. Vou te dizer uma coisa. Você volta a dormir e sonha com a sua casa. E você vai voltar pra lá de verdade antes mesmo de saber, certo? Certo. Sussurro. Pode me acordar se quiser que eu monte guarda. Eu tô bem descansado graças a você e a Haymitch. Além do mais, quem sabe o quanto isso aqui vai durar? A que ele está se referindo? A tempestade? A breve pausa que ela nos proporciona? Aos próprios idealizadores dos jogos? Não sei, mas estou triste e cansada demais para perguntar. Já é noite quando Pita me acorda novamente. A chuva se transformou em um temporal, lançando torrentes de água em nosso teto, no local onde antes caíam apenas pingos. Pita colocou o pote debaixo do pior buraco e reposicionou o plástico para desviar de mim a maior parte da água. Estou me sentindo um pouco melhor, capaz de me sentar sem ficar tonta demais e absolutamente faminta. Assim como Pita. Está claro que estava esperando que eu acordasse para comer e está ansioso para começar. Não restou muita coisa. 2 pedaços de ganso silvestre, uma pequena mistura de raízes e um punhado de frutas secas. Será que a gente devia racionar a comida? Pergunta Pita. Não, vamos acabar com ela e pronto. O ganso está ficando passado, de qualquer modo, e a última coisa que a gente precisa é ficar doente por causa de comida estragada. Respondo, dividindo a comida em 2 pilhas iguais. Nós tentamos comer lentamente, mas estamos ambos tão famintos que terminamos tudo em alguns minutos. Meu estômago não fica satisfeito em hipótese alguma. Amanhã é dia de caçada. Não vou poder ajudar muito nisso, diz Pita. Eu jamais cacei na minha vida. Eu mato e você cozinha. E você também pode colher vegetais. Gostaria de encontrar por aí algumas plantas que dão pão, diz Pita. O pão que eles me mandaram do Distrito 11 ainda estava morno. Suspiro. Aqui, mastiga isso aqui. Dou a ele algumas folhas de menta e coloco algumas na minha boca. É difícil até assistir a projeção no céu, mas há nitidez o suficiente para ver que não aconteceu mais nenhuma morte hoje. Então, Cato e Thresh ainda não se enfrentaram. Para onde foi Thresh? Enfim, o que é que existe na extremidade do círculo? Perguntou a Pita. Um campo. Até onde dá para enxergar, o local é coberto por um matagal que vai até os meus ombros. Não sei não, mas de repente uma parte dele é de cultivo de grãos. A parte de cores diferentes, mas não tem nenhuma trilha até lá, diz Pita. Aposto que uma parte do local é de grãos, sim. Também aposto que Thresh sabe quais são. Você esteve lá? Não. Ninguém na verdade queria seguir Thresh até aquele matagal. O lugar é meio sinistro. Sempre que olho para esse campo só me ocorrem imagens de coisas escondidas. Cobras, animais raivosos e areia movediça. Deve ter todo tipo de coisa lá. Não falo,
Mas as palavras de Pita me fazem lembrar dos avisos que nos dão a respeito de não ultrapassar a cerca no Distrito 12. Não consigo evitar, por um instante, compará-lo a Gale, que veria nesse campo a fonte potencial de comida além de uma ameaça. Thresh certamente enxergou isso. Não é que Pita seja exatamente frouxo, e provou que não é nenhum covarde, mas há certas coisas que você acaba não questionando muito, acho eu, se sua casa está sempre com um cheirinho de pão fresco. Gale, por sua vez, questiona tudo. O que Pita pensaria de toda aquela pândega irreverente que ocorre entre nós quando infringimos diariamente a lei? Será que ele ficaria chocado com as coisas que falamos a respeito de Panem? Com as invectivas de Gale contra a capital? De repente há plantas que dão pão naquele campo. Quem sabe não é essa a razão de Thresh parecer estar mais bem alimentado agora que no início dos jogos. Ou isso, ou ele possui patrocinadores bem generosos, sugere Pita. Imagino o que a gente teria de fazer para conseguir que Haymitch mandasse um pouco de pão para nós. Ergo as sobrancelhas, antes de me lembrar que ele desconhece a mensagem que Haymitch nos enviou algumas noites atrás. Um beijo equivale a um pote de caldo. Mas isso também não é o tipo de coisa que posso falar assim, sem mais nem menos. Reproduzir meus pensamentos em voz alta revelaria ao público que o romance foi fabricado para angariar simpatias, o que resultaria no fim da comida. De alguma maneira realista, tenho de fazer com que as coisas voltem aos eixos. Algo simples para começar. Aproximo-me e pego sua mão. Bem, provavelmente ele gastou muitos recursos me ajudando a te nocautear, digo maliciosamente. Sei. Por falar nisso, Pita começa, prendendo os dedos nos meus. Vê se não tenta repetir esse tipo de coisa. Ou o quê? Ou... Ele não consegue encontrar nada interessante para dizer. Só um minutinho. Qual o problema? Pergunto, dando um risinho. O problema é que nós dois ainda estamos vivos. O que apenas reforça a ideia na sua cabeça que você tomou a atitude correta. Responde ele. Eu tomei a atitude correta sim, reafirmo. Não! Não mesmo, Katniss. O aperto em meus dedos ficou mais forte, machucando minha mão. E há uma raiva real na sua voz. Não morra por minha causa. Você não estará me fazendo nenhum favor, certo? Estou atônita pela intensidade das palavras, mas reconheço uma excelente oportunidade para arranjar comida, o que me faz manter a pegada. Talvez eu tenha feito isso por mim mesma, Pita. Já parou para pensar nessa possibilidade? Talvez você não seja o único que se preocupa com como seria se... Balbucio. Não sou tão desenvolta com as palavras quanto Pita. E enquanto eu estava falando, a perspectiva de perdê-lo de fato atingiu-me novamente e me dei conta do quanto desejo que ele fique vivo. E não tem nada a ver com os patrocinadores. E não tem nada a ver com o que vai acontecer quando chegarmos em casa. E não é pelo simples fato de que eu não quero ficar sozinha. É por ele. Não quero perder o garoto com o pão. Se o quê, Katniss? Pergunta ele suavemente. Gostaria de poder fechar as persianas para impedir que esse momento fosse alvo dos olhares encheridos de Panem. Mesmo que isso signifique perder comida. Seja lá o que for que estou sentindo, só diz respeito a mim e a mais ninguém. Esse é exatamente o tipo de assunto do qual eu deveria manter distância, como Haymitch frisou diversas vezes. Comento evasivamente, embora Haymitch jamais tivesse mencionado qualquer coisa dessa natureza. Na verdade, ele provavelmente deve estar me amaldiçoando nesse exato momento por deixar a peteca cair durante um momento tão emocionalmente intenso. Mas Pita entende a situação, de uma forma ou de outra. Então eu mesmo vou ter de preencher as lacunas, diz ele e se aproxima de mim. Esse é o primeiro beijo do qual estamos plenamente conscientes. Nenhum dos dois está acometido de alguma doença ou dor ou simplesmente inconsciente. Nossos lábios não estão nem quentes de febre nem gelados de frio. Esse é o primeiro beijo que realmente sinto chacoalhar meu peito. Gostoso e estranho. Esse é o primeiro beijo que me faz querer mais. Mas eu não recebo outro. Bem, recebo um segundo beijo, mas somente um beijinho rápido na ponta do nariz porque Pita distraiu-se. Eu acho que sua ferida está sangrando novamente. Deita aqui, já tá mesmo na hora de dormir. Minhas meias estão secas o suficiente para serem usadas.
Convenço Pita a recolocar sua jaqueta. O frio úmido parece cortar meus ossos, o que significa que ele também deve estar quase congelando. Insisto também para ser a primeira a montar guarda, embora nenhum de nós imagine a possibilidade de alguém aparecer com esse tempo. Mas ele não concorda, a menos que eu também esteja dentro do saco, e estou tremendo tanto que não faz sentido discordar. Num contraste gritante com 2 noites atrás, quando eu tinha a sensação de que Pita estava a milhões de quilômetros de distância, nossa proximidade agora é arrebatadora. Enquanto nos acomodamos, ele puxa minha cabeça para baixo para usar seu braço como travesseiro. O outro se mantém sobre mim, de modo protetor, até mesmo quando vai dormir. Ninguém me ampara dessa forma há muito tempo. Desde que meu pai morreu e parei de confiar em minha mãe, nenhum outro par de braços fez com que eu me sentisse tão segura. Com a ajuda dos óculos, fico observando as gotas de chuva pingando no chão da caverna, ritmadas e calmantes. Diversas vezes caio no sono, mas logo em seguida acordo num estalo, culpada e zangada comigo mesma. Depois de 3 ou 4 horas, não consigo evitar. Sou obrigada a despertar Pita porque não consigo mais manter meus olhos abertos. Ele não parece se importar. Amanhã, quando estiver seco, vou achar um lugar bem no alto de uma árvore para a gente poder dormir em paz. Prometo, ao cair no sono. Mas o amanhã não será melhor com relação ao tempo. O dilúvio continua, dando a impressão de que os idealizadores dos jogos estão com a intenção de submergir todos por aqui. O trovão é tão potente que parece sacudir o chão. Pita está pensando na possibilidade de seguir caminho de qualquer maneira para conseguir comida, mas digo a ele que com essa tempestade a ideia não faz sentido. Não vai conseguir chegar 3 palmos à frente e vai acabar encharcado até a alma. Ele sabe que estou certa, mas o ronco em nosso estômago está começando a ficar doloroso. O dia se arrasta até virar noite e o tempo não dá trégua. Hamit é a nossa única esperança, mas nada é enviado, ou por falta de dinheiro, tudo deve custar uma fortuna exorbitante, ou porque ele está insatisfeito com o nosso desempenho. A segunda opção é mais provável. Eu seria a primeira a admitir que não estamos particularmente atraentes hoje, esfomeados, enfraquecidos devido aos ferimentos, tentando não reabrir as feridas. Estamos enroscados um no outro e enrolados no saco de dormir. Sim, estamos, mas principalmente para nos mantermos aquecidos. A coisa mais excitante que qualquer um de nós dois faz é tirar uma soneca. Não tenho muita certeza sobre como agitar esse romance. O beijo de ontem à noite foi legal, mas preparar um outro vai demandar muito planejamento prévio. Há algumas garotas na costura, algumas comerciantes, que navegam nessas águas com muita desenvoltura. Mas nunca tive muito tempo ou jeito para esse tipo de coisa. De qualquer modo, está mais do que claro que um simples beijo já não é mais suficiente, porque se fosse, teríamos recebido comida ontem à noite. Meus instintos me dizem que Hamit não está apenas atrás de afeição física. Ele quer algo mais pessoal, o tipo de coisa que ele estava tentando me convencer a falar sobre mim mesma quando estávamos praticando para a entrevista. Sinto nojo disso, mas Pita não. Talvez a melhor opção seja fazer com que ele fale. Pita, chamo levemente. Você disse na entrevista que sempre foi apaixonado por mim. Quando foi que esse sempre começou? Vamos ver. Eu acho que no primeiro dia de aula. Nós tínhamos 5 anos. Você estava usando vestido vermelho e seus cabelos estavam presos com 2 tranças em vez de uma. Meu pai apontou para você quando a gente estava esperando para entrar na fila. Seu pai? Por quê? Ele disse, tá vendo aquela garotinha ali? Eu queria me casar com a mãe dela, mas ela preferiu um trabalhador das minas. O quê? Você tá inventando tudo isso? Não, é verdade. E eu disse, um trabalhador das minas? Por que ela preferiu um trabalhador das minas se podia ter você? E ele disse, porque quando ele canta, até os pássaros param para ouvir. Isso é verdade. Eles param mesmo. Enfim, eles paravam. Estou perplexa e surpreendentemente comovida, pensando no padeiro contando isso a Pita. Acaba de me ocorrer que minha própria relutância em cantar, meu próprio desdém pela música, talvez não seja realmente o fato de eu achar que isso é uma perda de tempo. Talvez seja porque me faça lembrar demais do meu pai. Então, naquele dia, na aula de música, a professora perguntou quem conhecia a canção do Vale.
Sua mão logo se ergueu. Ela colocou você em um banquinho e mandou você cantar pra gente. E juro, todos os pássaros do lado de fora ficaram em silêncio. Ah, por favor, riu. Não, aconteceu mesmo. E assim que você terminou a canção, eu percebi, exatamente como sua mãe, que eu estava caído por você. Então, pelos 11 anos seguintes, tentei preparar os nervos para falar com você. Sem sucesso, acrescento. Sem sucesso. Aí, num certo sentido, meu nome ter sido escolhido na colheita acabou sendo um verdadeiro golpe de sorte. Por um momento, estou sentindo uma felicidade quase tola. E então, uma atrapalhação total toma conta do meu ser. Porque nós dois deveríamos estar inventando essa coisa toda, representando o nosso amor, e não nos amando de fato. Mas a história de Pita possui um quê de verdade. Aquela parte sobre meu pai e os pássaros. E cantei mesmo no primeiro dia de aula, embora não me lembrasse mais da canção. E aquele vestido vermelho. Existia mesmo um vestidinho de segunda mão que depois foi de prim e que virou trapo após a morte do meu pai. Isso explicaria uma outra coisa também. Por que Pita levou aquela surra para me dar o pão naquele dia horroroso? Então, se todos esses detalhes são verdadeiros, será que tudo isso é verdade? Você possui uma memória notável, comento hesitante. Eu lembro de tudo ao seu respeito, diz Pita, colocando um fio de cabelo solto para trás da minha orelha. É que você nunca prestou atenção. Agora estou prestando. Bem, aqui eu não tenho tantos competidores, diz ele. Quero mudar de assunto, fechar novamente as persianas, mas sei que não posso. É como se eu pudesse ouvir Hammett sussurrando em meu ouvido. Fale, fale! Engulo em seco e deixo as palavras saírem de minha boca. Você não tem competidores em lugar nenhum. E dessa vez sou eu quem se aproxima. Nossos lábios estão quase se tocando quando a explosão do lado de fora me faz dar um pulo. O arco já está na minha mão, a flecha é preparada para voar, mas não há mais nenhum outro som. Pita espia por entre as pedras e em seguida emite um grito de entusiasmo. Antes que eu possa impedir, ele já está na chuva me entregando alguma coisa. Um paraquedas prateado atado a uma cesta. Abro-a imediatamente com um rasgão e encontro um verdadeiro banquete dentro. Pãezinhos frescos, queijo de cabra, maçãs e o melhor de tudo, uma terrina com aquele incrível cozido de carneiro com arroz selvagem. O mesmo prato que eu havia dito a Caesar Flickerman ser a coisa mais impressionante que a capital tinha a oferecer. Pita se contorce todo para entrar na caverna, seu rosto iluminado como o sol. Imagino que Hammett tenha finalmente ficado cansado de nos ver passar fome. Imagino que sim, respondo. Mas na minha cabeça, eu posso ouvir as palavras presunçosas e levemente exasperadas de Hammett. Sim, é isso mesmo que eu estou procurando, docinho.